como a gente faz a modelagem de um corpo que tem as costas muito alongadas ou as costas com corcunda? É isso que eu vou ensinar para vocês hoje nessa aula. A ideia dessa aula surgiu de uma pergunta que eu recebi aqui mesmo no nosso canal e eu vou ler para vocês. Quem fez essa pergunta foi a Carla Cristina e ela disse o seguinte: pode me tirar uma dúvida? Fazendo o molde, percebi que o corpo costas é maior que a frente, costas 43, frente 40,5. Isso pode acontecer? A pessoa é curvada. Como eu faço? Teria que colocar a pence nas costas para as laterais se encontrarem? Essa pergunta ela é muito boa, porque sim, pode acontecer da medida das costas ser maior que a frente. Quando eu ensinei vocês a fazerem a base do corpinho, inclusive, se você não assistiu essa aula, eu vou deixá-la na descrição desse vídeo e lá eu explico passo a passo como você constrói a base do seu corpo. E nessa aula eu explico que a medida do nosso corpo frente, que é aqui assim do final do pescoço até a cintura da frente, ela é maior ou igual a essa mesma medida só que nas costas, do pescoço até a cintura da parte das costas. E pode acontecer sim de algumas pessoas terem a medida das costas maior que a medida da frente, dependendo do biotipo da pessoa. Quando a pessoa ela tem as costas mais alongadas, geralmente aquelas pessoas bem altas, bem magras, isso pode acontecer. Ou também no caso, quando a pessoa é um pouco corcunda nas costas. Então a gente precisa resolver essa questão na base, quando a gente vai começar a fazer a modelagem da roupa, para que não dê nenhum problema e vista bem no corpo. Na aula para criar a base do corpo frente e costas, eu ensinei vocês então que o corpo frente geralmente ele é maior ou igual que o corpo costas. Quando ele é igual à mesma medida, a gente não tem essa pence aqui na lateral do corpo frente. Aqui, nesse caso, como o meu corpo frente é maior que o corpo costas, a gente tem essa pence. Por quê? Quando a gente coloca um certinho com o outro, a gente percebe que as laterais elas não se encontram. A lateral da frente ela é maior, vocês estão vendo que aqui tá faltando um espacinho para igualar com a lateral da frente? E é exatamente essa medida, essa diferença de uma lateral para outra que é a profundidade da nossa pence. Por isso que a pence existe, porque a hora que a gente vai criar o modelo da nossa roupa, a gente fecha essa pence no papel, tá? E a hora que a gente fecha essa pence, automaticamente a nossa lateral da frente, ela se encontra com a lateral das costas, ó. Então, fechei aqui, vou colocar um alfinete só para segurar aqui. E olha só como as laterais se encaixam agora, tá vendo? Então, a pence na parte do corpo frente, ela serve para fazer esse equilíbrio das laterais, né? E ela também dá um volumezinho aqui do nosso busto, certo? Isso aqui é o que acontece geralmente na modelagem, mas o ponto do vídeo de hoje é quando é ao contrário, quando na verdade as costas ela é maior que a frente, tá? Vamos supor que aqui tá igual, as costas fica maior que a frente, ok? Então é isso que eu vou ensinar vocês como a gente resolve hoje, porque aqui nesse caso, né, quando a frente é maior que as costas, a gente tem esse recurso da pence, certo? Mas e ao contrário, como que a gente faz? Existem algumas maneiras da gente resolver essa diferença, né, do corpo costas maior que o corpo frente. Eu preparei então 3 exemplos. Esse primeiro aqui é quando a gente tem o corpo alongado, né, o corpo das costas alongado, porém com pouca diferença, até 1,5 centímetro. O que isso quer dizer? Quando a gente vai tirar a medida da pessoa, né, da cliente, de quem a gente for fazer a roupa, ou até a nossa mesma, a gente percebe que nesse caso, a medida do pescoço até a cintura da frente, ela é pouca coisa menor que a das costas. A medida do pescoço até a cintura na parte das costas, ela é um pouquinho maior só que a frente, não muito, até 1,5 centímetro, por isso que eu até anotei aqui, tá? Aqui, gente, eu usei 2 valores simbólicos, tá? Então aqui eu considerei o comprimento do corpo frente 42 e o das costas 43,5, então vocês veem que não é muita diferença. Aí na hora de vocês, né, fazerem a modelagem de vocês, vocês substituem esse valor pela medida que vocês encontraram, ok? Aqui é só um exemplo para facilitar a explicação. Para fazer a modelagem é o mesmo jeito que eu explico na aula, né,
como fazer a construção da base corpo frente, corpo costas. A diferença é que nesse caso a gente não vai fazer aquela pence aqui na lateral da frente, que fica aqui, que vai em direção ao busto, tá? A gente vai fazer sem pence na lateral, apenas essa pence aqui da cintura, ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós precisamos conferir quanto está dando a lateral da frente, quanto está dando a lateral das costas e ver qual é a diferença entre elas. Por quê? Quando a gente vai modelar, vai costurar uma roupa, a gente costura a lateral da frente com a lateral das costas, certo? Então essas medidas, elas precisam se encontrar, não pode ficar um maior que o outro, senão na hora da costura vai faltar tecido, né? Ou um vai ficar com tecido sobrando mais do que o outro. Então a gente precisa arrumar essa questão aqui para que o molde saia todo certinho. Então como que a gente faz? A primeira coisa é, depois a gente já construir o molde, né, com as medidas certinho, então a gente coloca a medida do busto, medida da cintura, né, o comprimento aqui, isso tudo ok. O que a gente faz agora? Nós vamos medir, ó, a lateral da frente, então a gente coloca o zero da régua aqui e vem até a cintura. Aqui no meu caso tá dando 20 centímetros, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, só que agora na lateral das minhas costas. Aqui no caso, na lateral das minhas costas, ó, aqui tá o zero e aqui onde termina a minha cava deu 21. Então deu 1 centímetro de diferença. Então quer dizer que aqui as minhas costas, ela está 1 centímetro maior que a lateral da minha frente, certo? Então, gente, é importante que vocês meçam, tá? As laterais. Não é porque aqui deu 42, aqui deu 43,5, que aqui, né, se a gente for pegar só essas medidas, dá uma diferença de 1,5, certo? 43,5 menos 42 dá 1,5, ok? Mas aqui, na hora que a gente desenha o molde, deu só 1 centímetro de diferença e tá tudo bem. A gente vai trabalhar em cima desse 1 centímetro. Então, quando é pouca diferença assim, como que a gente faz? A gente vai distribuir esse 1 centímetro. Eu vou dividir esse 1 centímetro um pouco para frente e um pouco para as costas. Então, metade de 1 é meio. Então, eu vou jogar meio centímetro para cá, para frente, e meio centímetro para as minhas costas. Mas como assim eu vou jogar? A minha frente é menor, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer meio centímetro, metade de 1, a minha diferença, ó, diferença de 1 centímetro, certo? Então, a metade é meio centímetro. Então, eu vou colocar meio centímetro para cá, a mais, e vou tirar menos meio centímetro para cá. E aí, a gente equilibra. Então, é esse jogo de equilíbrio que a gente faz aqui. Então, a gente vê a diferença que tá dando de lateral, no meu caso é 1, tá? Divido essa medida, né, pela metade, dá meio. Então, eu coloco meio centímetro a mais aqui, onde é menor, e tiro onde é maior. Tiro esse meio centímetro da onde eu tenho maior medida. Então, na hora de traçar o molde, como que a gente faz? O menor, ele vai ganhar medida e o maior, ele vai perder, tá? Eu ponho um pouquinho no lugar e tiro do outro para equilibrar. É isso que a gente faz, metade, metade, ok? Então, aqui que é a frente, que é menor, o valor que eu vou trabalhar é de meio centímetro, certo? Então, eu venho aqui, ó, da minha cintura para baixo, eu vou ganhar meio centímetro de fora a fora. Aqui do meio, aqui é o meio, né, da minha frente, até aqui a lateral, ó, meio centímetro, tá? E eu retraço de novo. Então, é como se eu baixasse um pouco a minha cintura aqui da frente. E aí a gente vem aqui e prolonga, então, a nossa lateral também, né, para ela se encontrar aqui. A gente prolonga também um pouquinho a nossa pence, tá? E a nossa nova cintura vai ser esse novo traçado que a gente fez, ó. Vou até apagar aqui, só para vocês não confundirem, tá? Então, a gente ganhou meio centímetro aqui, tá? Ó. E agora, desse lado, a gente diminui esse meio centímetro. Então, agora aqui, da linha da cintura, a gente vai para cima. A gente vai entrar esse meio centímetro. Da mesma forma que a gente fez na frente, só que agora para cima da cintura, ó. Meio aqui, meio do outro lado. Venho e retraço a nossa cintura, tá? Ó. E aí, vou apagar esse traço aqui de baixo para a gente não confundir com a nossa nova cintura.
Agora, a gente precisa conferir para ver se as medidas das laterais estão iguais. Então aqui, antes da gente fazer essa compensação de medidas, tinha 20, certo? A gente aumentou meio centímetro, então é para ela estar com 20,5, certo? Ó, venho aqui 20,5, certinho, tá? Então minha nova medida agora é 20,5. E agora as costas, como a gente subiu um pouquinho, era 21, a gente subiu meio centímetro, então também tem que dar os mesmos 20,5, ó, vou colocar aqui 20,5 certinho, então 20,5, deixa eu pôr aqui, tá? E aí fica certinha a medida das nossas laterais. Então, nesse caso, quando a gente tem pouca diferença, como eu coloquei aqui, até 1,5, então a hora que você medir a sua lateral da frente com a lateral das costas, o máximo de diferença que pode dar as costas, a lateral das costas, ela pode ser maior 1,5 centímetro só, tá? E aí você, se for esse 1,5 dividido por 2 é 0,75. Você vai aumentar 0,75 aqui na frente e diminuir 0,75 nas costas. Aqui no meu caso, como só deu 1 centímetro, eu joguei meio para cá e meio para cá, certo? Por que que essa alteração a gente consegue fazer quando é pouca diferença? Principalmente quando a gente tem uma roupa que a gente tem, por exemplo, um recorte na cintura, vamos imaginar que a gente vai fazer um vestido, né? Que a gente tem esse recorte entre a parte de cima com a saia do vestido. Se a gente desce muito essa cintura, vocês não concordam que a cintura ela vai ficar muito para baixo? Ela vai ficar desproporcional à cintura real do corpo da pessoa. Então é por isso que essa alteração da gente desce um pouco em um lugar e sobe um pouquinho do outro lado, a gente só consegue fazer quando é pouca diferença, como esse caso de meio centímetro, 0,75, né, que a gente divide as medidas aqui, porque aí, olhando a roupa no final, não fica tão desproporcional essa medida da cintura, tá? Então, esse primeiro caso a gente resolve dessa forma aqui. Já o segundo caso, a gente continua ainda com esse cenário de ter o corpo alongado, porém com mais diferença de um para o outro. Então eu coloquei aqui de exemplo o comprimento do corpo frente, né, daqui do pescoço até a cintura 42 e das costas daqui do final do pescoço até a cintura 45, tá? De novo, a base a gente constrói com todas as medidas do corpo certinho e a gente não faz a pence aqui da lateral da frente, a gente deixa sem a pence, ok? Agora a gente vai medir as laterais da frente e das costas para ver quanto tá dando de diferença de um para o outro. A minha da frente tá dando 20 centímetros, eu vou anotar aqui, ó, 20 centímetros. E a minha das costas, coloquei a minha régua aqui, ela está dando 23. Vou anotar aqui, 23. Então, nesse caso, nós temos uma diferença de 3 centímetros de um lado para o outro, tá? É como se a gente colocasse a régua aqui, ó, se eu fosse prolongar a minha cintura aqui da frente, ó, vou colocar assim só para vocês verem, tá? Ó. É como se a nossa lateral das costas, ela estivesse 3 centímetros maior que aqui na frente. Então, como que a gente resolve nesse caso que a gente tem uma diferença grande, né? O primeiro eu falei para vocês que a gente poderia resolver daquela forma de aumentar um pouco a frente, subir um pouco as costas, quando a gente tem uma diferença de até 1,5 centímetro. Aqui a gente passou, aqui a gente já tá com uma diferença de 3. Então, nesse caso, para resolver isso, nós vamos fazer pences aqui na lateral das costas. Quando eu comecei a explicar, né, o vídeo para vocês, eu retomei um pouco sobre a explicação de como a gente constrói a base. Eu falei para vocês que geralmente a gente tem, né, o corpo frente maior ou igual das costas e por esse motivo a gente tem a pence aqui, que aí na hora de fazer a roupa a gente fecha essa pence e a medida da lateral da frente com as costas se iguala. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que ao contrário, a gente vai fazer essa pence na parte das costas, porque agora as nossas costas que está maior, a lateral das costas está maior que a frente, 3 centímetros nesse caso aqui. Eu até apaguei aquela linha que eu fiz aqui, só para não confundir vocês, tá? Como que a gente vai fazer essa pence? Diferente da pence de busto, que a gente faz ela mais ou menos aqui, a gente termina ela encontrando aqui nessa pence de cintura, que no nosso caso aqui, indo para as costas seria essa aqui, a gente vai fazer diferente. Por quê? A pence de busto, quando a gente faz, ela precisa terminar aqui no busto porque ela faz o volume do nosso seio, certo?
Aqui nas costas a gente não tem o volume do seio, então nós vamos fazer essa pence e vamos prolongá-la até aqui o meio das nossas costas. A gente não vai parar e nem encontrá-la aqui na nossa pence, como a gente faz na frente. Então é uma pence um pouquinho diferente do que a gente faz na frente por esse motivo da gente não ter esse volume de seio nas costas. Se a gente fosse fazer essa pence na frente, né, como a gente viu que é uma diferença de 3 centímetros, vou até anotar aqui, ó, a diferença é de 3 centímetros, certo? A gente faria uma pence de 3 centímetros aqui, de uma vez, né? Colocaria toda essa profundidade de 3 centímetros numa pence só. Nas costas, a gente pode dividir esse valor para não ficar uma pence muito grande aqui e não atrapalhar, tá? Na hora que a gente for modelar, que vocês vão entender o que a gente vai fazer depois com essas pences. Então, eu vou dividir esses 3 centímetros, ao invés de eu fazer uma pence de 3, eu vou fazer duas de 1,5, né? 1,5 mais 1,5 dá os 3 centímetros. Então, aqui na lateral, eu vou dividir mais ou menos em 3 partes. Eu vou dividir 23 dividido por 3, vai dar 7 alguma coisa, né? Então, eu só vou fazer, ó, uma marcação, quase chegando no 8, ó, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá? Ó, dividir em 3 partes só para ficar proporcional, porque eu vou fazer uma pence de 1,5 saindo daqui e a outra pence de 1,5 saindo daqui. Então, vou desenhar aqui, ó, vou descer 1,5, tá? Ó, e 1,5 aqui. Certo? Então, iniciando a minha pence aqui. E agora eu vou vir com ela seguindo reto aqui, ó. Vejo mais ou menos se tá retinho essa medida, tá? Ó. E venho com ela terminando, ó, aqui em nada no meio das costas, tá? E faço a mesma coisa com essa outra aqui, ó. Vejo ela mais ou menos retinha, essa medida proporcional aqui, tá? E venho traçando aqui até se encontrar aqui no meio das costas, terminando em nada. Então, nós ficamos com uma pence de 1,5 aqui e a outra pence de 1,5 um pouquinho mais para baixo. O que a gente fez foi dividir, então, o valor, né, essa diferença que a gente encontrou aqui dessa lateral da frente com a lateral das costas, em 2 pences aqui nas costas, terminando em nada aqui, ó, no meio das costas. Então, nesse caso, quando a gente tem o corpo alongado, a gente vai mexer a diferença nas laterais e não aqui no meio das costas. Por isso que a pence ela tem que terminar em nada aqui no meio das costas, tá? Só que agora a gente precisa fechar essa pence aqui pra gente ver se tá tudo certo, né? Se a lateral das costas vai ficar igual a lateral da frente. Pra facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o nosso exemplo, tá? Então, vou deixar a parte da frente de lado e vou focar aqui na parte das costas. Então, agora, eu vou fechar essas 2 pences no papel, tá? Então, olha só, a gente vem aqui, vou dobrar a linha de baixo, ó. Eu dobro assim, dou uma vincada nela primeiro, para facilitar. E aí, eu trago essa linha de baixo até ela se encontrar com essa linha de cima, ó. Então, eu venho aqui e dobro o papel dessa forma aqui, ó. Eu venho fazendo isso nela inteira, tomando o cuidado que aqui no final ela vai diminuindo, né? Então, o encontro dela, dos lados, né, dessa linha de cima com a linha de baixo, vai ser menorzinho. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, ó, para que realmente termine em nada, tá? Ó, dessa forma aqui. Eu vou colocar primeiro um alfinete aqui, porque tem algumas coisas que a gente vai ter que arrumar quando a gente fecha, porque a lateral dá um dentinho aqui e a nossa pence também. Então, eu vou só colocar um alfinete para segurar, depois eu colo com uma fita adesiva aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com essa pence aqui de cima. Então, eu vinco a linha de baixo e dobro, fazendo ela se encontrar até essa outra linha de cima da mesma pence aqui, ó. Vem dobrando, tá? Ó, dessa forma aqui. Como eu falei, toma cuidado para o final ficar bem lisinho, né? Que a gente não pode perder medida aqui no meio das costas. A gente vai perder medida, entre aspas, na lateral, né? Que a gente vai diminuir a lateral. Então, vou colocar o alfinete aqui só para auxiliar melhor. E olha só, como ficou
o nosso molde. Agora aqui eu vou retraçar, ó, vocês percebem que deu um dentinho aqui, né? É normal, então a gente precisa consertar isso aqui. Eu vou vir com a régua, ó, e eu vou ganhar um pouquinho dessa medida. Eu vou ligar essa parte até essa aqui, se encontrando aqui, ó. E essa parte aqui eu vou ligar até aqui. Então, gente, eu só deixei a lateral certinha, tá vendo? A gente ganha medida. O risco tava aqui e eu ganhei um pouquinho de medida para fora. É sempre melhor vocês ganharem medida do que vocês entrarem muito e perder medida, tá? Porque na hora que a gente faz a roupa, se a gente precisa tirar o excesso de alguma coisa, é muito mais fácil do que se falta tecido, se falta medida, não tem o que fazer. Então, sempre ganhem medida. Então, aqui a gente consertou, ó, a lateral tá certinha agora, tá? Agora a gente tem a pence, que a pence também deu esses degrauzinhos aqui. A pence, como eu vou fazer? Aqui é o ápice da nossa pence e aqui é o final dela. Então, eu vou retraçar dessa parte aqui até aqui dos dois lados, tanto desse lado, tanto desse aqui. E aí a gente deixa a pence certinho, ó. Então eu venho aqui com a régua, vou colocar aqui, retraçando, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco aqui a régua no ápice aqui da pence e venho com ela até aqui embaixo. E também, ó, retraço. E olha só que interessante, quando a gente retraça a pence, desse lado aqui, a gente ganhou um pouquinho de medida. E já desse lado aqui, a gente vem um pouquinho mais para dentro, né, para dar o ângulo certo. E aí fica equilibrado, porque aqui a gente saiu um pouquinho para cá e aqui a gente entrou um pouquinho, então tá tudo certo, a pence ela fica bem certinha. E aí o seu molde tá pronto para você usar para fazer sua roupa. Então, essas duas pences aqui, a gente precisa fechá-las no papel, tá? Elas não vão existir, você não vai costurar a roupa e costurar essa pence aqui. Ela vai ficar fechada como se ela fosse, elas, né, que são duas, como se fossem duas pences camufladas no papel. Então, a gente esconde essas pences aqui e a gente só redesenha a lateral e a gente só redesenha a pence, porque a hora que a gente vai dobrar para esconder essas pences dá esses dentinhos aqui. Então agora eu vou colocar uma fita adesiva para tirar o alfinete e a gente vai conferir se deu certo agora a lateral da frente, das costas com a lateral da frente. Eu colei fita adesiva aqui para prender as pences e ficou dessa forma aqui o meu molde. E vocês percebem que agora aqui na parte do meio das costas não ficou mais reto, né? Como estava inicialmente, ganhou uma leve curvatura porque a gente fechou essas pences aqui. E não tem problema, porque as nossas costas, elas não são retas, né? A gente tem essa curvatura. Então isso aqui é até legal, funciona, ajuda, né? Até para vestir a roupa melhor no corpo, porque ela acompanha melhor a anatomia das nossas costas. Agora a gente precisa conferir essa nova medida que a gente tem agora nas costas, ó. Então, antes era 23, né? Aí a gente fechou essas duas pences de 1,5. Então agora é para estar com 20 e deu 20 certinho. Então agora a minha nova medida da lateral das costas está com 20 centímetros, que encaixa certinho com a medida da minha lateral da frente, que também é os 20 centímetros. Então, nesse caso, quando a gente tem o corpo alongado, com uma diferença grande, a gente resolve fazendo duas pences aqui, para não fazer uma só grandona, então a gente divide em duas, começando na lateral das costas e terminando em nada no meio das costas, sem perder medida aqui no meio das costas, lembrando de retraçar aqui as laterais e retraçar a pence para ficar tudo no ângulo retinho, certo, sem nenhum degrau. E agora, nesse último exemplo, eu vou mostrar para vocês como a gente resolve a modelagem quando nós temos um corpo que ele é corcunda, ou seja, as costas, a medida, né, o comprimento do corpo costas aqui do pescoço até a cintura, ele é maior que a frente, só que ele é mais curvado aqui no meio das costas e geralmente aqui, ó, mais em cima, próximo ao nosso pescoço. Então, quando a gente faz a base da modelagem, é da mesma forma como as outras duas, os outros dois exemplos que eu dei para vocês. A gente não faz a pence aqui, tá? De busto, a gente faz a modelagem com todas as medidas certinhas, mas não fazemos a pence aqui de busto na frente, só as pences de cintura, ok?
Nesse exemplo, eu trouxe aqui o corpo frente com 42 e o corpo costas com 45. Vou fazer o mesmo processo de conferência de medidas, então eu vou medir aqui a minha lateral da frente, está dando 20 centímetros, eu vou anotar 20 aqui e vou conferir a minha lateral das costas, que está dando 23. Então aqui, de novo, nós temos uma diferença de 3 centímetros, certo? Da lateral das costas para a lateral da frente. Então, as nossas costas, a lateral dela é maior 3 centímetros que a frente. Se vocês perceberem, é basicamente o mesmo caso, a mesma diferença de medida que aconteceu no caso que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Só que nesse caso aqui, eu expliquei para vocês que a gente fez as pences e tudo mais quando é um corpo alongado, certo? É um corpo realmente comprido nas costas. Então, a gente resolve a diferença fazendo pence na lateral. Porém, nesse outro caso, embora nós tenhamos a mesma diferença de medida de lateral frente e costas, aqui não é mais um caso de um corpo comprido, e sim um corpo corcunda, ou seja, tem uma curvatura aqui em cima. Então, nesse caso, nós vamos fazer a diferença acontecer aqui, ó, no meio das costas, principalmente nessa região mais aqui em cima, que é onde a gente tem o corcunda, e não aqui na lateral. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é deixar as laterais iguais. Mas como assim se eu acabei de falar que a gente não vai fazer o ajuste pela lateral? A gente vai ajustar a lateral porque, afinal de contas, a gente não pode ter as laterais diferentes porque senão na hora da costura elas não vão se encontrar. Mas o truque aqui não vai acontecer na lateral, ele vai acontecer aqui em cima, foi isso que eu quis dizer. Então a gente vai deixar essas laterais iguais. Como? A gente tem 3 centímetros de diferença, as costas são 3 centímetros maiores. Então eu vou igualar aqui a cintura, tá? Lembra que naquele outro exemplo, quando eu coloquei a régua aqui, ó, seguindo o reto da minha cintura, ó, a gente via que dava essa diferença aqui? É isso que a gente vai fazer. Esses 3 centímetros eu vou subir aqui na lateral das costas e vou subir aqui também no meio das costas. A gente simplesmente vai deixar essas medidas iguais assim, reto mesmo, passando a régua aqui, tá? Então aqui eu confiro os meus 3 centímetros, ó, tá dando 3 aqui, vou subir 3 aqui e vou vir aqui os meus 3 centímetros de diferença, tá? E vou retraçar. Então, a minha nova cintura é essa aqui agora, tá? Essa parte aqui de baixo não me interessa mais. Só que aqui a gente tem que corrigir a nossa pence, né? Porque aqui embaixo, nessa primeira base, ela tá com uma medida maior. Aqui, como a gente subiu, ela diminuiu um pouquinho. Então, a gente tem que consertar a largura aqui de baixo da pence, pra gente não perder medida. Então, a minha pence original estava com 3 centímetros, né? 1,5 para cá e 1,5 para cá. Essa aqui tá faltando um pouquinho, ó, para dar os 3. 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá, tá? Então, a gente só faz esse ajuste aqui e vem terminando ela aqui em cima do mesmo jeito, tá? A gente só faz isso aqui para não perder medida, certo? Então, essa parte aqui a gente nem vai considerar mais, certo? Então agora as nossas laterais estão iguaizinhas, porque a gente igualou as medidas simplesmente subindo a medida das costas, certo? Então essa medida está igual a essa medida aqui. Então esse primeiro problema, né, essa primeira questão aqui da modelagem, a gente já resolveu que é a lateral. Então na hora da costura elas vão se encontrar. Então aqui, ok. Quando a gente sobe aqui a cintura, né, essa diferença de 3 centímetros, a gente resolve essa questão aqui da lateral, então aqui ok. Aqui a gente não precisa se preocupar com mais nada. Porém, quando a gente vem com esses 3 centímetros aqui até o meio das costas, a gente perde essa medida aqui de 3 centímetros, a gente diminui o comprimento aqui das nossas costas. E isso, no caso do corpo corcunda, não dá para acontecer, porque o corpo corcunda, inclusive, ele tem uma curvatura maior aqui em cima. É como se ele pedisse mais medida aqui em cima nessa região. Então, a gente precisa dar essa medida aqui, ó, no meio das costas, aqui mais para cima, para que a roupa encaixe nessa curvatura desse biotipo.
Então, esses 3 centímetros que nós perdemos aqui no meio das costas, quando a gente, né, subiu aqui a medida das costas, nós vamos ganhar esses mesmos 3 centímetros aqui em cima. É como se a gente pegasse essa medida daqui e jogasse para cá. E isso é bom porque é bem aqui que a gente precisa de medida para fazer a curvatura. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos abrir 3 centímetros aqui no papel. A gente vai aumentar essa região aqui em 3 centímetros, que são justamente esses 3 centímetros aqui. É como se a gente fosse enxertar esses 3 centímetros aqui. Se no exemplo anterior a gente fechou pences, aqui nós vamos abrir pences. Quando a gente abre a pence, a gente ganha a medida, certo? Que é o que a gente quer aqui. No outro caso, a gente fechou porque a gente queria perder medida e aqui a gente vai ganhar e a gente vai ganhar a medida aqui. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos simular 2 pences também. Em vez de eu fazer uma pence só com os 3 centímetros, a gente vai fazer uma de 1,5 e outra de 1,5. Então, eu vou pegar aqui no final do meu ombro, comecinho da cava, e vou fazer uma linha aleatória, tá? Até o final aqui do meu meio costas, ó. Vou trazer essa linha pra cá, tá? Lembrando que o corcunda, ele é mais aqui em cima, então a gente vem com essa linha mais ou menos aqui e eu vou fazer uma outra linha aqui da cava, também trazendo, ó, sempre voltando essa linha para essa região aqui, que é aqui que a gente quer ter o curvadinho desse biotipo, do corcunda, tá? Então fiz essas 2 linhas aqui, certo? Vou destacar o nosso molde aqui para ficar mais fácil, tá? Então deixa a frente lá certinha. Agora aqui, o que que a gente vai fazer? Nós vamos recortar nessas 2 linhas que a gente acabou de desenhar. Só que a gente vai recortar e abrir o molde até chegar aqui no final. Não é para desmembrar o molde, a gente vai parar com a tesoura bem aqui, tá? Então corta com cuidado. Então a gente vem com a tesoura e corta, ó, em cima dessa linha até ela chegar aqui, ó, tá? No finalzinho. Assim, tá? Que a gente precisa conseguir, ó, ter esse movimento aqui. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou cortar, abrir essa linha aqui, vem chegando até o finalzinho aqui, ó. Pra facilitar, eu vou até cortar aqui a modelagem, ó. Que às vezes esse excesso de papel, ele dificulta um pouco pra gente trabalhar o molde, ó. Agora facilitou. Por isso que eu falo pra vocês abrirem com cuidado, tá? Pra vocês não desmembrarem um lado do outro. O nosso molde, ele estava assim, certo? Então a gente fez esses 2 riscos aqui e aí a gente cortou. Quando a gente corta e abre, olha só o que acontece. A gente consegue movimentar o papel e a gente consegue abrir aqui essa parte do meio costas e enxertar a medida aqui. E aí a gente ganha a medida e além de ganhar a medida, a gente ganha essa curvatura, que é o que acontece justamente com o corpo corcunda. Então, ele faz essa inclinação aqui em cima, ele ganha essa medida aqui, que é o que a gente consegue fazer quando nós fazemos essa correção no molde aqui, certo? Ele estava assim, então a gente vai abrir agora e vamos enxertar aqui os 3 centímetros que a gente diminuiu, nós vamos passar para cá. Como a gente tem 2 recortes, a gente vai abrir 1,5 nesse aqui e 1,5 nesse aqui e vamos retraçar o nosso molde. Para facilitar, eu vou colocar um papel de outra cor aqui por baixo e é importante que vocês colhem outro papel mesmo para não deixar o molde solto assim, tá? Então eu vou colocar outro papel aqui, ó. E aí eu venho aqui e preciso conferir a medida de 1,5, né? Porque eram 3 centímetros, a gente vai colocar 1,5 aqui e 1,5 aqui. Então, deixa eu ver quanto que tá dando. Peraí. Venho aqui, ó. Você vem ajeitando com a mão mesmo, tá? Se quiser colocar um alfinete para segurar, para ajudar, ó, vou colocar um alfinete só para prender aqui. Vou medir, que eu tenho que abrir 1,5 aqui, certo? Ó, 1,5 tá dando aqui. Faço um risquinho e aqui onde eu fiz esse meu risco, eu trago essa outra parte do molde. Vou até colocar já com a fita para ficar mais fácil, tá? Então a gente enxertou a medida aqui, 1,5 centímetro, já que nós temos essa diferença de 3, né? A gente vai fazer 1,5 aqui e 1,5 na de baixo.
Então essa primeira aqui tá pronta. Vou tirar meu alfinete. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vai faltar papel aqui. Peraí que eu vou cortar outro pedaço. Vai faltar pra cá. Coloquei outro pedaço aqui. Agora aqui é a mesma coisa. Daqui até aqui tem que ter 1,5 centímetro, né? Que é o que a gente vai enxertar de medida, ó. Então eu meço, 1,5 tá dando aqui. Então eu venho com essa parte, ó, até ela chegar aqui nessa medida de 1,5, tá? E também coloco a fita para segurar. Então o que a gente fez foi colocar aqueles 3 centímetros aqui em cima. Então a gente abre aqui para que a gente consiga ganhar esse 1,5 aqui e 1,5 aqui, né? Que daí dá os nossos 3 centímetros. E de quebra a gente ganha essa curvatura que o corpo corcunda tem. Então agora a gente precisa retraçar isso aqui, já que a gente abriu o nosso molde. Você pode até usar a régua curva para te ajudar. Então a gente vem aqui, ó, e retraça ligando esse ponto aqui até esse outro ponto aqui embaixo, para deixar o molde certinho. Aqui, quando eu retracei, eu ganhei um pouquinho de medida aqui, não tem problema, tá? A gente tem que deixar isso aqui bem alinhado, bem certinho. E agora a gente pode recortar aqui para deixar o nosso molde todo correto. Então eu vou começar, ó, tirando essa parte aqui da cintura, né, que a gente já corrigiu. Então a nossa nova cintura, ela é daqui para cima agora. A gente já arrumou a pence e se nós medirmos a lateral agora das costas com a lateral da frente, essa parte tá certa, ok. E aí esses 3 centímetros que a gente tirou aqui, essa parte que é referente ao meio das costas, a gente pegou esses 3 centímetros e dividimos ele em 2 partes, 1,5 aqui e 1,5 aqui. A gente abriu o nosso molde para ganhar esses 3 centímetros aqui em cima e não perder nenhuma medida e principalmente ganhar para fazer essa curvatura. Então quando a gente corta agora o nosso molde, a gente percebe que ele fica mais curvadinho, que é exatamente o que o corpo corcunda pede, essa curvatura aqui nessa parte das costas. E esses foram os 3 exemplos de como a gente resolve essa questão quando o corpo costas, o comprimento do corpo costas é maior que o comprimento da frente. Então, a gente sempre precisa observar o biotipo da pessoa. Se as costas é maior porque ela realmente é alongada, né? Então a gente tem esses 2 casos aqui. Ou se a medida das costas ela é maior porque a pessoa tem um corcunda, então a gente resolve de outra forma. Então quando as costas é alongada, quando é pouca diferença, a gente consegue resolver pela cintura, né? Subindo um pouco a cintura aqui nas costas e aumentando a da frente, que foi o primeiro exemplo. Quando a gente tem as costas alongadas, mas com uma diferença maior, a gente consegue fazer 2 pences aqui na lateral das costas, terminando em nada no meio das costas, e aí a gente fecha e iguala essa lateral com a lateral da frente. Então esses 2 são os exemplos de corpo alongado nas costas. E quando a gente tem o corpo corcunda, a gente vai diminuir aqui na cintura para poder deixar a lateral igual à lateral da frente, porém o que a gente diminui aqui na cintura, no meio das costas, a gente coloca aqui em cima. Então a gente abre aqui e enxerta essa medida em 2 pences. E assim, além da gente ganhar medida, a gente também ganha essa curvatura nas costas, que é onde encaixa o biotipo corcunda aqui, essa curvatura. E essa foi a nossa aula de hoje, uma aula especial para tirar uma dúvida, que também pode ser a dúvida de outras pessoas, por isso que eu resolvi fazer dessa forma e explicar esse caso aqui para vocês. Se vocês se depararem com um caso desse, vocês já sabem agora como resolver. E se vocês tiverem alguma outra dúvida relacionada a essa aula ou alguma outra dúvida sobre modelagem, me deixem aqui nos comentários e eu espero vocês na próxima aula.